sobre herpes agora. Herpes são lesões localizadas provocadas pelo vírus da catapora. O herpes vírus, que fica incubado em um nervinho assim do corpo, ele se manifesta quando a pessoa tem uma queda na resistência imunológica. O Dr. Fábio Lajinha é médico ginecologista do Hospital 9 de Julho e está aqui para tirar as nossas dúvidas sobre o herpes ou a herpes. O herpes é um vírus, né, doutor? Vamos começar conversando aqui com o doutor sobre esses vários tipos. 3 tipos, então? São 3 tipos de vírus de herpes que ocorrem no ser humano. Os principais. O herpes da zoster, da catapora, que pode dar catapora e depois a doença se voltar no paciente em forma de zoster, né? Do herpes zoster. E esse ataca que partes do corpo? Toda parte do corpo. Pode ser cabeça, tronco, membros. E vai depender do local que ele aparecer. E você pode ter também o herpes tipo 1, simples tipo 1, que pega mais a região da boca, aquele herpes labial que é mais frequente. Também pode pegar a região dos olhos, que dá o herpes oftálmico, que é mais frequente, o herpes tipo 1, e o herpes simples tipo 2, que é o genital. Então são esses 3 tipos de herpes e eles vão dar diferentes tipos de lesões conforme a imunidade e a época de vida que a pessoa tiver adquirido a doença. Existe preconceito em relação ao herpes? Muito, principalmente o genital, né? O genital... Não, mas eu acho que as pessoas confundem. Quando você fala herpes, todo mundo já pensa que é o genital. Ah, se teve herpes em algum lugar, tem o genital também, ou já teve genital. E uma coisa não tem nada a ver com a outra. Nada a ver com a outra. É da mesma família do vírus, mas a lesão é em outra localização e com outras características. E uma coisa que eu fiquei, doutor Fábio, bastante assustada, eu mesma, olha, entrevisto tantos médicos há tantos anos, converso com todos, eu não sabia que poderia se localizar em qualquer parte do corpo. Sim, onde tem nervo sensitivo é o local de predileção do vírus. O vírus, ele entra e tende a ficar escondido dentro da célula nervosa, ele fica protegido e não tem, os anticorpos não conseguem entrar dentro das células nervosas para evitar para fazer ele desaparecer. Então ele... uma vez que ele fica dentro da célula nervosa, ele vai ficar para o resto da vida ali. E às vezes parado. Eclode, quer dizer. E às vezes eclode por uma diminuição de imunidade, por alguma estresse, medicamentos que baixam a imunidade, pode acontecer e ele eclodir. E normalmente o herpes, os zoster que aparecem são recrudescências depois da doença da catapora, eles vão aparecer mais em pessoas de mais idade, quando esse sistema imunológico começa a entrar um pouco em decadência. Agora, uns têm e outros não, né? Sim. Como que ele entra na pessoa que você falou? Quando ele entra, ele fica ali incubado? Como que a pessoa pega o vírus? Da catapora? Não, sem ser o da catapora. O herpes simples da bucal, você tem o bucal e o genital, o herpes simples. Você pode pegar principalmente em lesões de pele. O herpes bucal e o genital, você tem uma solução de continuidade, uma lesão na pele, o herpes entra ali e ele logo toma o nervo e vai se proliferando e crescendo no nervo. E esse da boca, só dá nos lábios ou pode dar em outra região da boca? Não, pode dar em outra região da boca, no rosto, principalmente o oftálmico, o primeiro herpes, que é mais frequente. Esse oftálmico é o quê? Desculpa. Ele fora dá dos olhos? Não, ele pode dar dentro do globo ocular, ele pode dar na retina, pode dar na conjuntiva, dando ceratites e problemas visuais se ele for muito grave. Pode deixar sequelas. Com certeza. Importante. Qual é o tempo de duração de um tratamento para a recuperação desse paciente que teve herpes em qualquer lugar do corpo? O tempo que ele demora... De tratamento, Então, se você tomar medicamento, você consegue diminuir o tempo da doença. Mas normalmente ela dura por volta de 10 a 14 dias. E aí desaparece? Se a pessoa não toma nada, desaparece sozinho? Desaparece sozinho, mas ele vai ficar parado ali no nervo. Desaparece não, fica ali meio dormindo, né? E quando diminui a imunidade ou tem algum fator, ele começa a crescer e começa a aparecer. Normalmente a recorrência é sempre mais ou menos no mesmo local. Então, se o paciente tem herpes bucal, ele percebe que é sempre naquele mesmo local e quando ele vai tomar sol, diminui a imunidade, aparecem as lesões ali. Que coisa. Bom, nós temos acho que 2 desenhos, né, que mostram. Isso, tem. Dá para pôr no ar para mim, por favor, para a gente poder ver? Tá aqui, ó, doutor, porque o senhor tem uma explicação pra gente. Eu já quero para explicar mais aquele herpes que dá pegando o nervo facial, né, que uma das causas de paralisia facial também é o herpes, não é só ele que causa, mas uma das causas pode ser o herpes. É mesmo? E aí ele dá em que local do rosto? Ele pode dar em toda a região, perto da orelha, pegando esse nervo facial
e conforme o local que ele atingir mais, a pessoa pode ter essa parte de paralisia. Mas ele está na pele? Ele aparece, a pessoa tem o herpes como se fosse aquele cobreiro mesmo, fica cheio de vesículas, até são, assim... E pode causar até a paralisia? A paralisia facial. Vamos ver a próxima, então. Impressionante o herpes, esse daí nas costas, é o herpes pode mais atacar comum. o corpo todo. Esse daí é o mais comum, que é o cobreiro, né? Herpes, a palavra herpes quer dizer rastejante. E zoster quer dizer em cintura. Então parece que é uma coisa que raspou a pessoa, que machucou a pessoa. E ele tem essa de ficar em forma de cintura no organismo, porque ele respeita a parte nervosa daquele onde que ele porque fica. Porque está sempre no nervo. Ele fica preso, ele fica dentro do nervo sensitivo. E aí eclode dessa maneira. Eclode dessa maneira. Onde mais pode dar herpes, então? Nós já falamos dos lábios, da boca, céu da boca, garganta. Costas, cabeça, no couro cabeludo? Tudo. Em toda a região do corpo que pode ter. Impressionante. No corpo, o corpo todo, qualquer corpo região. Todo. Mas você tem alguma predileção. Então, o herpes simples tipo 2, que é o genital, ele pega mais essa região genital. O herpes simples tipo 1, ele pega mais a região da boca. Sim. E também dos olhos. Mas existem outras regiões, eles podem mudar de local. O herpes simples tipo 1 pode aparecer na área genital também. Ele pode mudar ainda? A pessoa pode ser recontaminada ou ser contaminada pelo herpes simples tipo 1 na área genital. Então herpes pega? Pega, é uma doença transmissível. Se a pessoa está com herpes da catapora, né, que é esse que está na boca. Advém do vírus da catapora. É o herpes simples, não é esse simples. Isso, o zoster que é da catapora. O zoster é da catapora, esse daqui é o que dá no corpo. Então quer dizer, esse só quem teve catapora, é isso? Esse quem teve catapora... Pode ter. Isso, quando criança, ele melhora, ele desaparece, e depois com o passar do tempo, e com idade ou com baixa imunidade, ele pode aparecer em alguma parte do corpo. O simples, que dá na boca, se a pessoa tiver com aquele herpes ainda, aquela feridinha, não tão tratada, e der um beijo em alguém, vai pegar? Ele tende a passar. E esse pode se localizar também nos órgãos genitais? Isso. Pode migrar? Pode migrar não, por contaminação mesmo, só por contaminação. Da própria relação. Porque tem um que é da boca, que o senhor falou, e outro que é só da parte genital, herpes simples tipo 2. Bom dia, eu estou com herpes zoster. Nossa, como dói. Oi, dor nisso, né? Então quero saber quanto tempo fica doendo e ardendo. Faz mais de 15 dias que começou a doer e agora apareceram uns carocinhos, né? Apesar de já estarem bem secos, ainda continua doendo e às vezes ardendo. Isso. Deixa eu dizer quem é. Kátia Regina. Um beijo, Kátia. Então, quando você tem o herpes, a sensação é uma sensação de dor, coceira e queimação. Essa dor daí, ela tende a persistir por volta de 30%, de 10 a 30% das pacientes que têm o herpes zoster. Então, quando você trata, quanto mais precoce você fizer o tratamento, você tem menos possibilidade de ter esse problema da dor. E você tem medicamentos que você pode controlar e melhorar bastante esse sintoma. Agora, o calor interfere de alguma maneira? Porque muitas pessoas notam que quando vão à praia, por exemplo, tomam sol sem uma proteção, já vem as feridinhas na boca, o herpes aparece na boca. Isso, o sol causa uma baixa imunidade. Então, pela baixa imunidade. Aquela baixa imunidade vai eclodir, vai fazer aparecer as lesões. Então, se a pessoa tem um machucado, por exemplo, uma feridinha, alguma coisa assim, aquele local está com baixa imunidade, ele pode sair? É isso? Não. É mais baixa imunidade global. Geral. Se a pessoa toma medicamento para baixar a imunidade, se a pessoa for transplantado, se ele tem que tomar remédio para baixar a imunidade, paciente tem reumatismo e toma medicamentos que abaixam a imunidade, são fatores que ajudam a aparecer o herpes. Tá. Olá, Claudete, gostaria de perguntar para o doutor se herpes tem cura. É a Maria Helena que faz um elogio, a Maria Helena Lopes aqui pra gente. Então, não tem. Então, na fase viva que a pessoa tem lesão ativa, você tem medicamentos que você pode dar para diminuir a proliferação a doença. E o resto a gente não tem muita coisa. O que existe é a prevenção do herpes, né? Então, para o herpes... Cura não.
A cura não. Assim, você não vai conseguir tirar o vírus ali. O vírus não tem jeito. Não você tem melhorando a imunidade do paciente, você vai conseguir. Não tem uma vacina, nada, então... Tem vacina. Tem vacina? Então vamos responder aqui para o William também, que é de Sorocaba, e estava perguntando se já descobriram uma cura para o herpes. Cura não, mas a vacina ajuda, doutor? Então, você tem aqueles 3 tipos de vírus. Tá. O da catapora, o tipo 1 e o tipo 2. Ok. Certo? O tipo 2 genital, o tipo 1 labial e o da catapora. O da catapora, existe a vacina contra a catapora. Ela pode ser dada entre 12 meses e 12 anos de idade e você vai configurar, a pessoa consegue formar imunidade para o herpes. Então ele não vai ter a catapora. E você pode usar, então, em pacientes que estão acima de perto de 60 anos, você aumentar a imunidade deles dando esse tipo de vacina, que são vírus vivos atenuado e vai diminuir os episódios de herpes zoster no paciente de mais idade. Só para os zoster? Só para os zoster. E com mais idade é que mais aparece? É que mais idade... E se essa pessoa já tomou vacina contra a catapora? Então, ele tem uma imunidade... Não, então, mas se já tomou, pode reforçar? Essa vacina é nova, ela começou a partir de mais ou menos 1990. Então não tomaram, é uma coisa certeza. Muito cedo ainda. Tá. Mas com o passar do tempo que a gente vê que a população vai ficando cada vez mais velha, sim, nós vamos ter mais episódios de zoster. Certo? A maioria das lesões são em pessoas acima de 50 a 60 anos. Então, que tomem a vacina, né? Não é uma vacina, não é uma vacina que está no calendário vacinal do governo. Mas as clínicas mantêm particulares, existe, conversar com os médicos. Isso, né? Conversar, ver se ele tem, se há necessidade de tomar ou não. Indicação, né, para ela. Principalmente aquelas pessoas que vão precisar por ter uma imunidade baixa mais para frente. A pessoa que vai ser transplantada, ter que tomar corticoide, talvez ele possa beneficiar tomando a vacina antes. A gente sabe que depois dos 40, 50, tudo vai surgindo, né, doutor? Então é melhor já se preparar, né? Eu gostaria de perguntar ao doutor se o contágio do herpes genital é apenas um ato sexual. O que faço para que não tenha outra crise? No ano passado tive uma crise com lesão. Eu tomei, é um remédio... Vou mostrar para o doutor para não falar nome. Vou escrever aqui. O nome do remédio, eu acho que é o remédio que mais se dá para quem tem, né? Isso, aciclovir. O aciclovir, que é o nome genérico. É o genérico, a gente pode falar, né? E nunca mais tive outra crise, mas estou com medo. É a Lene. Beijo, Lene. Isso, as pessoas que têm herpes genitais, quase 80% vão ter ainda mais uma crise durante a vida. Mas, assim, a recorrência muito frequente é mais rara. Então, uma recorrência é bem frequente, por volta de 80% das pessoas têm ainda uma recorrência depois da infecção. Você pode usar medicamento... Mas o medicamento, ela acha que foi o medicamento que a deixou imune até agora. Não, o medicamento não dá imunidade, ele diminui, faz abortar aquele ciclo todo que existe do herpes, diminui as vesículas, diminui a dor, ela se trata mais facilmente. Se o paciente tiver muito recorrente as lesões, às vezes você pode chegar até usar medicamento diário por tempo prolongado, para evitar que a pessoa tenha lesões, novas crises. Rapidamente, né? Porque hoje em dia, estressado, andamos todos, né, doutor? É difícil, né? Todo mundo fala, não pode ser estressado, se livre do estresse, meu Deus, mas é tão difícil. Oi, Cláudio, por favor, pergunte ao doutor se existe vacina, pois fiquei sabendo que existe. Tenho sempre na região dos lábios. Pode se alastrar? É a Luciane Rossi, de Luanda, Paraná. Beijo para você também, viu, Lu? Agora, a vacina a gente já falou, mas não é para esse tipo, né? É mais para os zoster, esse labial, é mais o herpes simples tipo 1, a gente não tem vacina ainda eficaz para esse tipo de alteração. Acho que ela pergunta aqui, pode se alastrar no sentido de que a gente falou que pode dar no céu da boca, pode dar na garganta, mas é uma por vez, né? Por exemplo, um dia pode ser na boca, na outra vez... Não, normalmente quem tem naquele lugar sempre vai voltar naquele mesmo lugar, porque ele pega aquele nervo que inerva aquela região, então ele tende a voltar naquele mesmo lugar. Então, se você tem em 2 lugares, você tem 2? Se você estoura na boca de vez em quando e depois na garganta, pode ser 2? Pode ser outro tipo, então, um é o herpes zoster, o outro é o herpes simples tipo 1. É difícil, essa investigação é possível com algum tipo de exame, não? Tem, você pode fazer sorologia, você pode fazer... Exame de sangue? Isso, por exame de sangue, saber se tem o tipo 1 e tipo 2, mas a maioria das pessoas já tiveram contato, então você vai fazer o exame de sangue e vai aparecer, mas você pode saber se aquele, fazendo o teste mais específico, que é mais para pesquisas, né? Saber qual é um e qual é o outro. Então, o que nós teríamos, assim, para falar em relação ao herpes, né? Primeiro é tirar o preconceito. Quando a gente fala, por exemplo, de herpes genital, tudo que está relacionado a
sexualidade, sobre sexo todo mundo fala, agora sobre sexualidade é uma coisa que todo mundo tem preconceito ainda. É verdade. Então é uma coisa que nós temos que desmistificar essa parte daí, e que existem esses 3 tipos de vírus da mesma família que dão características de doenças diferentes e que existe tratamento para você diminuir as lesões, diminuir o sofrimento e prevenir a doença, né? até com a vacina. Que a gente comentou aqui. Muito obrigada por ter vindo, a gente repassa então um grande abraço, viu? Muito obrigada, leve um abraço aí aos médicos e profissionais do 9 de julho.